Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio da maratona pré-semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona, eu abordo estratégias para você levar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema de hoje é como mostrar para o alcoolista que existem coisas melhores do que o álcool. Como fazer ele perceber que existem coisas melhores que o álcool na vida dele. Então é o seguinte, porque, olha, você que quer fazer quem você ama parar de beber, tem um desafio para a maioria das pessoas, não é mesmo? Porque o alcoolista bebeu durante muitos anos e a vida dele era muito voltada para o álcool, então muitas vezes ele acaba achando que o maior prazer da vida dele é beber. E talvez no caminho de que você esteja aí querendo que ele pare de beber, você se depare com essa situação, em que a coisa que parece mais interessante para ele é beber, que não tem mais nada interessante, ou que ele pareça para você que não tem perspectiva, que a vida dele não tem sentido, e que realmente pode ser que você pense que isso torna esse caminho de fazer ele parar de beber uma jornada quase impossível, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Que não é impossível, porque ele gosta de beber, ou porque você acha assim, olha, o lazer dele o único é beber, ou a vida dele não tem sentido, ou ele tem TDAH, déficit de atenção, ou qualquer motivo que seja, que você pense que o álcool é a coisa mais importante da vida dele, que isso pareça ser assim para você, que ele use o álcool para socializar, ou que realmente ele acabe se misturando só com pessoas que bebem, e eu vou te ajudar nesse episódio a perceber algumas coisas que você pode fazer, que certamente vão te ajudar a fazer essa pessoa perceber que a vida sem álcool vale a pena. Primeiro eu quero começar falando o seguinte, porque eu não sei há quanto tempo você me segue, mas você não é obrigada a fazer o alcoolista parar de beber, você não é obrigada. Eu ofereço aqui um caminho, uma alternativa, que deu certo para muitas pessoas e que pode dar certo para você se você estiver disposta ou disposto a fazer o que você pode fazer para que essa pessoa que você ama, pare de beber. E muita gente que me acompanha me pergunta, né? Como que eu faço, Vitor, para incentivar a sobriedade? Como que eu faço para fazer ele perceber que viver sem álcool vale a pena? E eu te digo, olha, claro que é importante você incentivar a sobriedade. É importante você incentivar a sobriedade. Mas muita gente começa a confundir, achar que isso é fazer vista grossa. Poxa, Vitor, ele está fazendo uma série de coisas ruins, ele passa o final de semana bebendo, como é que eu vou agora querer construir uma vida com ele sóbria, se eu estou tão magoado, se eu estou tão chateada? Eu não estou dizendo para você aqui agora, eu não vou explicar para você formas de você fazer vista grossa para o que acontece de negativo. Não é isso. Quando acontece algo negativo, quando o alcoolista ou ele se envolve com álcool de uma forma negativa, claro, ou de qualquer forma que seja, se você sabe que ele não deveria beber, ou que beber vai fazer mal para ele, isso não precisa ser ignorado. Você precisa se proteger apenas. Esse é o melhor caminho, você se proteger quando ele fizer algo que for negativo. Só que obrigar ele a parar de beber, obrigar ele a ficar fazendo cara fechada, dizendo assim, olha, você é obrigado a mudar, também não é uma estratégia que funciona muito, né? Se eu chegasse e falasse para você, olha, porque eu falo para pessoas aqui que querem fazer a sua parte, que querem fazer coisas para alguém que ama parar de beber. Se eu dissesse para você, olha, você é obrigado a fazer isso, primeiro que não seria uma realidade, seria só uma opinião. Segundo que quando alguém sente que aquilo lá é uma obrigação, né? Qualquer ser humano que enxerga a mudança como uma obrigação, tende a não querer fazer isso. Então eu quero te oferecer outro caminho. Né? Se você quiser uma mudança real e a longo prazo, é interessante você adotar uma estratégia feita para ganhar. Certo? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quando o alcoolista faz algo ruim, algo negativo, tenta fazer ele mudar através da culpa, do medo, da vergonha. E isso tende a não dar tanto certo a longo prazo. Né? Então, eu vou te oferecer uma alternativa dentro das várias coisas que eu ensino, que é aqui mostrar que a vida sem álcool vale a pena, que é mais interessante. E eu vou mostrar um exemplo disso de algumas pessoas que já entenderam como fazer isso, para começar a te explicar como é que você pode usar também isso daí. Olha o exemplo da mensagem que eu recebi essa última semana.
Ela me contou o seguinte: Vitor, esse fim de semana fiz ele perceber como é bom estar sóbrio. Convidei ele para ir para uma chácara e ele passou 2 dias sem beber e falando o tempo todo como estava gostando de estar naquele lugar. Fiz da forma que você falou. Ele tem que perceber que a sobriedade é o céu e que o alcoolismo é o inferno. Foi isso que ela me contou. E eu quero te alertar para algumas coisas aqui. A ideia é mais ou menos essa mesmo. É você não só mostrar que o alcoolismo é o inferno, mas você também favorecer a sobriedade, né? A sobriedade é o céu. Porque assim você vai estar, ao mesmo tempo, incentivando pelos dois lados, né? Um lado fugir do que é ruim, que é continuar bebendo, e atrair para o lado que é bom, que é se manter-se sóbrio. Só que é o seguinte, o inferno, quando é o inferno, né? O inferno de estar bebendo, muitas pessoas tropeçam nessa parte, de achar que você tem que causar coisas negativas para o alcoolista para ele parar de beber. Só que se você faz isso, cria uma confusão que na cabeça dele fica parecendo que, olha, beber está tudo bem, mas o que é o problema são as pessoas que me julgam, que me criticam, são as pessoas que brigam comigo, que me maltratam. Percebe? Daí isso se volta contra você. Então a parte do inferno, pensa aqui comigo. Você hoje está convicta de que beber não é interessante para essa pessoa, que a vida dela está sendo destruída com isso. Então você não precisa ter tanta ansiedade, querer esfregar na cara dele que ficar sem beber é vantajoso e o tempo todo tentar mostrar para ele através da sua cara feia, ou da sua raiva, ou da sua retaliação pelo que ele está fazendo. Certo? Porque você já tem a faca e o queijo na mão. É só você saber usar com o inferno que é seguir bebendo. E olha, e daí, ok, mas muita gente que quer fazer o alcoolista parar de beber, e a maioria faz isso, quando começa a dar os primeiros passos, entende primeiro a parte do inferno. Entende a parte do inferno. Tá, Vitor, eu entendi, ele tem que ter alguma consequência negativa por estar bebendo, para começar a despertar a mudança dele. Só que só isso, né, se você já tentou fazer só isso, você vai perceber que é uma estratégia também que falta alguma coisa, que tende a não ser tão eficaz, que tende a fazer o alcoolista não ficar sóbrio por tanto tempo, assim. Tende a te dar mais trabalho no futuro se você só pensar em como mostrar a parte negativa do álcool. Porque daí, beleza, tá, o alcoolista é campeão, ele é especialista em beber por cima do sofrimento. Né? Tá sofrendo, tá chateado, tá ruim, vai beber. Então só exclusivamente ir por esse lado vai te deixar com menos energia e menos poder do que você poderia ter. Então por isso, e mais uma razão de por que eu estou trazendo hoje a forma de trazer o céu, né? A forma de incentivar a sobriedade. E vou te dar vários exemplos e dicas para você também adaptar isso à sua realidade. Vou te dar um exemplo, tá? Eu atendi, essa seguidora que me mandou essa mensagem, o exemplo dela é interessante, né? Ela levou ele para uma chácara, né? Ela tinha essa oportunidade, foram lá e eles tiveram uma experiência boa, ela e o esposo, sem álcool. Isso vai começando a alimentar, vai começando a plantar uma semente na cabeça dele. Tem gente que já fica, poxa, Vitor, mas o que adianta? Aí se eu ficar tendo experiências positivas com ele, sóbrio, ele vai achar que está tudo bem. Mas calma, não é bem assim, não precisa ser bem assim. Se soar assim, está faltando algum tempero nesse ingrediente. Mas eu vou te dar alguns exemplos outros, tá? Eu atendi uma vez um caso muito grave de um alcoolista que chegou a morar na rua durante quase 10 anos. E então quer dizer o quê? Uma pessoa que morou na rua, quer dizer que ela perdeu tudo. Já tinha perdido tudo, não tinha nada, não tinha mais nada mesmo. E daí essa pessoa internou, porque estava numa situação muito grave, estava desnutrida, estava para morrer, e daí internou. E a média dessas pessoas que estão tão mal assim, é internar, ficar um tempo, se nutrir um pouco, viver um pouco melhor, ter um pouquinho de energia e voltar a recair. Só que nessa internação, que eu vou te contar agora, uma coisa mudou. Uma coisa aconteceu de diferente. Ele tinha uma irmã. E essa irmã dele sofria muito de ver que o irmão dela passou a morar na rua.
E ela sofria muito com isso, e ela, claro, ela relutava em ajudar ele, porque ela não sabia bem como fazer, mas ela também não queria que aquilo continuasse acontecendo assim. Para ela não era tranquila dormir, deitar a cabeça no travesseiro à noite e sabendo que o irmão dela estava na rua, de tão mal que ele estava, né? Então, o que aconteceu? Ela acabou pensando em investir em ajudar esse irmão. Pensou em começar a fazer algo a respeito. E ela realmente fez assim, tá, olha, eu vou fazer isso por mim, porque eu quero ter a tranquilidade de sentir que eu fiz tudo o que eu poderia, né? Ah, Vitor, você está querendo trazer obrigação para mim? Não leva por esse lado, tá? Eu fico com medo que as pessoas pensem isso. Não é esse sentido. É o cálculo que ela fez que valia a pena para ela. Queria tentar. Para ela era importante. Ela que fez isso. Ela começou a se dedicar a ajudar esse irmão dela. E talvez para você também possa ser importante você ter uma tentativa real que vá trazer diferença, né? Uma tentativa de verdade, né? Não só mais ou menos. E ela pegou e fez isso. Ela se dedicou a começar a ajudar ele. Ela levou ele para casa dela. E é claro, como é que era a vida dele antes? Poxa, ele ficou anos morando na rua. Então a diversão dele, tudo para ele era o álcool. A vida não tinha tanta graça. Ele não tinha, por exemplo, pequenos prazeres que a maioria das pessoas ignora. Né? Do tipo assim, o óbvio, sei lá, ter uma cama quente para dormir à noite, tomar banho de chuveiro quente, viver num lugar limpo. E porque ficou anos assim. Então estou contando para você um caso extremo. E o que aconteceu? Teve um período em que ela começou a entender que um dos fatores que levava ele, né, que já estava mantendo ele preso ao alcoolismo, é ele não ter repertório, é ele ter uma mentalidade. E aí é mais do que só a dependência ao álcool, é a mentalidade de que, poxa, o repertório da vida está curto e o álcool é muito interessante, o álcool toma uma proporção muito grande na cabeça da pessoa. Então, uma pessoa que está parando de beber e está com isso na cabeça, isso se torna um grande desafio também. E daí essa irmã queria fazer a parte dela para mostrar para ele que a vida sem álcool valia a pena. Porque ela entendeu, poxa, meu irmão é um cara que está preso nesse ciclo também por isso. E daí o que acontece? A gente começou a conversar e a gente percebeu algumas mudanças, né, que ela precisou fazer. Por exemplo, ela tinha reuniões de amigos, que ela recebia alguns amigos em casa, e sempre que ela recebia esses amigos, eles bebiam. Tinha sempre álcool. E daí a gente conversou sobre isso. Olha, quem sabe agora no começo, que você está começando a ajudar o teu irmão, não tenha álcool na sua casa durante um tempo. Ela ficou brava comigo, que eu falei isso para ela. Assim, Vitor, peraí, olha só tudo que eu já estou fazendo para ajudar ele, e agora eu vou ter que me privar de álcool? E daí eu falei, olha, não é que você é obrigada, mas a gente está falando aqui sobre a mentalidade, né? Se a gente quer ajudar uma pessoa a perceber que a vida sem álcool é boa, por que é tão difícil tirar o álcool do seu convívio? Né? Se você tem interesse em fazer o que é necessário para mudar as coisas para o seu irmão. Então, se tiver álcool na sua casa, fica parecendo, não é que você tem ou não um problema com álcool, mas às vezes a pessoa, mesmo sem ter um alcoolismo, ela tem uma relação com o álcool que é muito exageradamente forte. Tipo assim, álcool é muito importante para mim. E aí ela se surpreendeu ela aceitou ficar sem álcool um tempo na casa dela, não recebeu os amigos, mas sem álcool. Olha, não vai mais ter o vinho que a gente gosta de tomar, a gente vai só se relacionar aqui, só vai, sei lá, jogar baralho, vai jogar conversa fora, mas não vai ter álcool. Sabe o que aconteceu? Os amigos não quiseram mais ir na casa dela. Porque não tinha álcool. Aí você começa a perceber como o alcoolismo, como o problema com o álcool, a mentalidade nociva do álcool, ela vai cercando as relações. Mas, Vitor, você está falando de uma pessoa que tinha uma dependência do álcool? Não. Os amigos dela tinham uma dependência ao álcool? Não. Mas precisa ter uma dependência ao álcool para entender que, pelo menos nesse contexto, o álcool estava sendo uma prioridade na vida desses amigos? E daí fica assim, olha, mas, poxa, não são amigos dela? Talvez até sejam amigos dela, mas
talvez está tão arraigado dentro da cabeça de que até quem não tem problema com álcool, que o álcool é tão especial assim, que no dia a dia, a ideia de tirar o álcool apavora as pessoas. Apavora algumas pessoas. Então, daí, quando você quer ajudar quem você a parar de beber, é importante você parar e pensar como ela fez. E considerar, avaliar como você se relaciona com o álcool. E não é... E assim, liberdade... As pessoas às vezes acham que liberdade é fazer o que quiser. Mas liberdade, eu acredito que liberdade não é você fazer o que você quiser. Eu acredito que liberdade é você não precisar fazer nada. É você não ser obrigado a fazer nada. Percebe a diferença? Então, a liberdade, Vitor, é poder beber se eu quiser. É você poder... pode ser isso, mas pode ser você não beber também. Né? Por que a ideia de não beber para você vai ficar tão ruim? É porque às vezes a pessoa pensa, Vitor, eu vou perder a minha liberdade, e agora eu não vou poder beber a hora que eu quiser. Olha, é tão livre assim essa escolha de beber? Por que é tão importante o álcool assim para você? Né? Que isso tem que ficar na frente de outros objetivos. Porque isso é uma micro mentalidade de alcoolismo. Né? Entenda com cuidado o que eu estou dizendo. Só que a vida dela não girava, por sorte, né? Ela poderia crescer nisso também, mas por acaso ela era uma pessoa com um repertório muito grande de atividades e de vida. E daí o que acontece? Ela também tinha outras formas de lazer, várias outras formas de lazer. Ela fazia exercícios físicos, ela gostava de ver filmes, ela gostava de ver séries, enfim. Tinha várias coisas, ela gostava de fazer passeios. E o que eu me lembro muito bem é o seguinte, ela me contava que ela tentava, às vezes, levar ele para... Igual essa minha seguidora, que contou que levou o marido para ir numa chácara, né? Essa irmã me contava que, às vezes, levava o irmão dela, que morava na rua, para ir em cachoeiras que tinham na região lá. Que eram cachoeiras muito bonitas. Um programa sóbrio, um programa legal, um programa de, sei lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito, mas é um programa que para essa irmã era interessante. Ela queria mostrar para o irmão dela alguns prazeres que existiam na vida que não fosse beber. E no começo, o irmão dela se assustava muito. Ele era muito inabilidoso, porque pensa só, ele chegou a morar na rua um tempo. E ele começava a estranhar certas atividades que não tinham álcool. Ele demorou um pouco para cair a ficha, para começar a sentir o prazer de viver num ambiente limpo, de dar um passeio numa cachoeira no final de semana. Mas aos poucos, grão em grão, ele foi se acostumando com isso. E daí quando você se acostuma com uma coisa dessas, começa a ficar mais distante aquela vivência negativa de beber, só beber o tempo todo, e bebida, e ressaca, e sujeira, e tragédia. Percebe? E às vezes é em pequenas coisas do dia a dia que isso vai acontecendo. E o interessante é que é o seguinte, não é na primeira vez que ela levou ele num lugar desses que ele mudou. Mas fato é que ele começou a mudar. Ele começou a crescer na cabeça dele a ideia de que outras coisas poderiam ser interessantes. Né? Então essas são algumas ideias. E às vezes eu acho legal, eu até recomendo, tá? No meu curso online, com as minhas alunas, lá tem até uma das aulas que é o seguinte, que tem para listar atividades sóbrias, atividades alternativas, que sejam recompensadoras. E isso não é uma coisa assim, o alcoolista que eu amo não gosta de nada, ele só gosta de beber. Ok. Mas é tipo assim, olha, me ocorreu esse exemplo agora. É tipo assim, você quer começar a ouvir músicas novas. Você talvez vai ter que testar músicas novas, né? Vai ter que ouvir algumas vezes algumas músicas novas, se você quiser aumentar o seu repertório musical. Ou, por exemplo, Vitor, eu não gosto de fazer nada. Você quer começar a gostar de fazer coisas? Comece a praticar fazer coisas diferentes. E aí, aos poucos, você vai sentindo algumas coisas novas, você vai gostar, outras não. E ter uma lista de coisas alternativas em relação a beber pode ser interessante para você utilizar com o alcoolista que você ama. Não para você ficar esfregando na cara dele, olha, você tem que parar de beber, olha só, mas para fazer convites, para você ir fazer coisas diferentes e convidar o alcoolista. E aos poucos ele pode ir aceitando, né? E outra coisa, porque assim você está mostrando com a sua vida, não é um argumento, você está mostrando com a sua vida como é que se lida com as coisas, de experimentar novidades, de aumentar o repertório de atividades. E conforme você aumenta as chances de você gostar de fazer alguma coisa. Né? Tem gente que...
Olha, eu não gosto de jogar, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, eu não gosto de dançar. Não gosto de dançar. Mas às vezes a pessoa nunca dançou muito pouco. E se ela começasse a dançar mais, ela poderia sentir se ela realmente gosta. E eu não estou dizendo aqui para você ficar, olha, fazer uma lista e esfregar no alcoolista e falar assim, olha, vamos fazer todas essas coisas aqui agora. E ele olha para aquela lista e não vai gostar de nenhuma e vai ficar bravo, vocês vão discutir. Não. É ter ideias para ir convidando aos poucos. Ter uma postura assim de, olha, convidando, vai fazendo você alguma coisa diferente, convida ele para ir. E aos poucos é uma forma de plantar essa semente, de aumentar o repertório, para perceber que existem coisas melhores do que o álcool. Não é colocar do goela abaixo, mas é um convite, certo? E agora eu vou dar outros exemplos. Mas antes de dar outros exemplos, eu gostaria muito que vocês me contassem aqui nos comentários se essa live é a primeira que você está assistindo, daí você coloca hashtag novato ou novata, ou se você já me acompanha há mais tempo, daí você escreve assim, hashtag veterano ou veterana, para eu saber se você já está me acompanhando há mais tempo ou se essa é uma das primeiras lives que você está assistindo. Então comenta aqui para mim nos comentários para eu saber, que eu quero saber. Certo? Se estiver gostando do conteúdo também, curte esse vídeo, manda um coraçãozinho aqui para mim, encaminha para quem você conhece e pode aproveitar esse conteúdo também. Vamos lá. Outras coisas, tá? que passam batido. Só porque às vezes a pessoa fica tão preocupada e me diz o seguinte: Vitor, como é que eu faço para o meu familiar entender que ficar sóbrio é melhor? Como é que eu faço para ele entender que ficar sóbrio é melhor? E aí eu vou pegar uma coisa que metade das pessoas que estão me acompanhando, ou mais, caem nessa armadilha sem perceber o tamanho disso. E a culpa não é de vocês. Que se você se identificar com o que eu vou falar agora, eu não estou falando que a culpa é sua, tá? Não é isso. Eu não sei se você percebeu, mas a indústria do álcool, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Eu não sei se você percebeu, mas agora que está tendo essa quarentena, estão tendo lives, né, de artistas famosos, de cantores sertanejos, e você pode perceber que nessas lives, muitos deles estão bebendo cerveja. Eu vou te dizer, eu soube por outras fontes, eu não assisti as lives, mas eu recebi fotos e prints, e assim, muitas têm cervejas. E olha, eu quero contar para você uma coisa que talvez você não saiba. Não são os cantores que levam a cerveja ali porque eles acham gostoso ficar bebendo enquanto tocam. Talvez até possam achar, mas não é esse o fator que faz a cerveja aparecer ali. São as propagandas. Um alto investimento da indústria do álcool para mostrar o álcool como uma coisa ligada à festa, ligada à diversão, ligada ao prazer. Veja só, todos nós estamos aqui se divertindo, aqui, ó, fazendo um show de quarentena. Está todo mundo aqui tomando uma cervejinha. Olha como tudo isso está tudo certo. Olha como é legal. Amigos, festa, diversão. E é claro, uma cervejinha para a gente curtir juntos. E não tem problema nenhum. Né? É isso que aparece nesses conteúdos, nessas lives, nesses shows aí que são divulgados para a população se divertir, né? Curtir, aproveitar melhor um pouco a quarentena em casa, né? Um show tipo beneficente, mas tem a indústria do álcool que está lá atrás, ó, aparecendo. Ó, o álcool está aparecendo, a indústria do cigarro também está fazendo isso. Mas o que acontece? Às vezes você, sem perceber, você acaba fazendo o quê? A mesma coisa na sua vida e nas suas redes sociais. Perceba, tá? Eu não estou te julgando. Eu só estou te mostrando uma coisa que acontece e que você pode decidir o que fazer com isso. Mas como eu estou falando aqui sobre como incentivar a sobriedade, estou tocando nesse assunto. Que é o seguinte, há muita gente que me segue, às vezes vai lá, conversa comigo e tal, daí eu vou dar uma olhada no Instagram da pessoa. Porque eu sou curioso e enxerido. Aí eu vejo o quê? Várias fotos de álcool. Ah, Vitor, eu quero que meu familiar pare de beber. Eu olho lá, tem 3, 4 posts tomando uma cerveja. Tem lá um drink muito bonito em cima de uma foto assim, mostrando aqui, ó. Porque é aí que aparece a prioridade das pessoas. Não é só no que a gente fala, mas é aí que vai aparecendo a prioridade da pessoa. É aí que você vai mostrando o que é importante na vida. Né? Sem perceber, você acabou levando para a sua vida de uma forma tão natural que talvez eu falando isso, você nem tenha parado para pensar que você faz isso. Que várias fotos que você tem nas redes sociais, que é o palco, né? O palco da vida da gente, é uma rede social lá, você coloca lá o palco, aquilo que você quer que apareça. Está lá uma foto de uma bebida alcoólica.
que isso começa a acontecer? O que isso começa a gerar? Começa a gerar dentro da cabeça das pessoas que o álcool é muito importante. Nossa, como a vida sem álcool é melhor. Quer dizer, nossa, como a vida com álcool é maravilhosa e não tem problema. Nossa, como... E daí, ao mesmo tempo, sem perceber, você passa a imagem do quê? Nossa, como é horroroso viver sem beber. E isso está muito por trás da mudança de comportamento do alcoolista. Essa mentalidade de, olha, ficar sem beber, será que é legal? Eu vejo tão pouca gente, porque raramente uma pessoa vai fazer sucesso levantando a bandeira hoje, do jeito que a coisa está, levantando a bandeira de, olha, o álcool não é tão importante assim. E eu até acho que nem precisa levantar dessa forma. É só levantar a forma de outras coisas e não ficar dando ibope para o álcool. Mas o álcool, de fato, ele recebe muito ibope. E talvez ele possa estar recebendo ibope na sua casa, na sua rede social, na sua vida. E aí, fica muito difícil você falar para o alcoolista que a vida sem álcool pode ser maravilhosa, enquanto o álcool tem um peso tão grande na sua vida. E daí você pode me dizer, Vitor, eu acho isso uma bobagem, olha só, eu lido com álcool de uma forma diferente, eu não tenho problema com álcool, eu posso beber moderadamente. Você está querendo dizer aqui que eu não posso beber moderadamente, nunca mais? E que agora as pessoas, todas elas, mesmo que não tenham problema com álcool, devem parar de beber? Olha, de novo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você que está numa situação que você quer mostrar para o alcoolista que você ama, que o álcool não é tão importante assim. Você quer mostrar isso para ele. Então, como é uma forma boa de mostrar? É você mostrando que, olha, se eu quiser viver sem álcool, eu posso fazer isso na moral. E isso não é grande coisa para mim. Não estou nem conversando, você está vendo eu fazer isso. Na moral, eu não estou aqui brigando nem nada. Mas olha só como é que eu vivo. Eu vivo bem sem álcool. Se eu quiser beber, daí no futuro, um dia, se o alcoolista tiver com a mentalidade que, olha, o momento que a mentalidade dele tiver tudo certo, olha, viver sem álcool é bom, e ele estiver com uma sobriedade mais sólida, aí a ideia é outra. Aí pode ser negociado. Eu conheço vários, eu tenho até amigos alcoolistas que pararam de beber, que me contam assim, falam, Vitor, cara, eu já me sinto, no começo era mais difícil, mas hoje eu já me sinto tão tranquilo em relação a eu não beber, que eu não me importo mais que as pessoas ao redor bebam, que isso não mexe com a minha cabeça mais. Mas isso foi uma construção que foi feita. No começo, existe esse desafio de criar essa mentalidade de que, cara, é normal não beber. Tá tudo certo, não é grande coisa viver sem beber. Eu não vou perder nada na vida. Não fica aquela coisa, vou perder coisas maravilhosas na vida porque eu estou bebendo, porque eu estou sem beber. Que justamente a realidade é o contrário. A pessoa perde uma série de coisas por estar bebendo e ela nem se dá conta. Não é mesmo? Porque aí nós não estamos mais falando sobre beber ou não beber, beber ou não beber, beber ou não beber. A gente não está falando sobre isso. E eu espero que você consiga perceber isso no que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui de valores de vida. O que é importante? Aonde é que está a minha atenção? Se eu ficar o tempo todo, inclusive tem várias pesquisas que mostram, que compararam, que quando a família se dedica a fazer o alcoolista parar de beber, se ela colocar o foco exclusivamente na questão de beber ou não beber, o resultado é menos da metade em relação ao alcoolista parar de beber. Eu não estou falando para ignorar a questão do álcool, não é isso. Ignorar e fazer vista grossa. Estou falando o seguinte, que quando a família, tem pesquisa que mostra isso, quando a família dá mais atenção para outras coisas, não ignora o álcool, não aprova o álcool, né? Deixa claro que é interessante que não beba, mas quando a família também dá apoios que sejam relacionados à vida sóbria. Porque daí eu estou falando da coisa em si. Porque não beber é a parte desagradável. É a parte que não atrai. Agora, sei lá, para algumas pessoas, fazer um passeio numa cachoeira, aí é uma parte que é sem álcool e é agradável. Entende o que quer dizer? Não é cachoeiro que eu gosto, Vitor, isso para mim não é um exemplo que vale. Então eu conto com a sua criatividade, eu conto com a sua iniciativa de entender o que eu estou dizendo. Outras coisas que você vai fazer, que você vai falar, que você vai convidar, que tenham a ver com uma vida sóbria e mais atraente do que a ideia da proibição. Entende o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido isso aqui que eu estou dizendo? Comenta aqui nos comentários para eu saber. Agora é o seguinte, às vezes, o alcoolista que você ama bebe há tanto tempo e ele fica bebendo a maior parte do tempo, que você olha para ele e você fica pensando que ele não se importa com mais nada.
E isso que eu estou falando pode parecer um pouco distante para você. Mas calma, eu sei que é angustiante, é estressante, mas eu tô te convidando para... Calma, respira fundo, olha por baixo desse negócio, olha através desse furacão. Começa a conhecer um pouco melhor o que essa pessoa pensa. Começa a conhecer um pouco melhor os valores de vida dela. Não calcule os valores de vida do alcoolista só porque hoje ele não está vivendo de acordo com esses valores. Por exemplo, o alcoolista pode, se você for esposa, o alcoolista pode ser que ele fique mais tempo bebendo do que com você, mas que mesmo assim isso não esteja encaixado com os valores de vida dele. Pode ser que ele te valorize, mas ele tem esse diabinho, esse anjinho que fica disputando a cabeça dele em relação a beber, e hoje a parte da bebida está mais forte. Ou se você for mãe e vê o seu filho bebendo mais do que cuidando, sei lá, da família, ou até mesmo dos estudos, ou do desenvolvimento profissional dele, não é que ele não se importe com o futuro dele. Pode ser que ele está agindo fora dos princípios de vida dele. E pode ser que ele, lá no fundo, ele está incomodado. Pode ser que lá no fundo ele tá vendo que a vida dele está indo para um lugar que não é tão legal, mas ele prefere não pensar muito nisso. Tenta enxergar isso, porque se a gente chegar numa pessoa que está assim, meio dividida, e já presumir que ela não se importa com nada, isso cria mais resistência e a pessoa não te fala, ela não te mostra aquela partezinha dele que está incomodada de viver desse jeito que ele está vivendo. Quase sempre tem, sempre vai ter em algum momento, mas a maior parte do tempo vai ter aquela coisinha que está lá no fundo da cabeça dele que diz para ele, poxa, eu não gostaria de estar sendo do jeito que eu estou sendo, ou agir do jeito que eu estou agindo, porque... Ele não pensa muito nisso, mas isso está na cabeça dele em algum lugar. Ou que ele não gostaria, ou que ele gostaria de ter coisas que ele não está tendo hoje, por conta do álcool, e ele fica negociando com isso, mas ele não pensa muito nisso. E às vezes você conversar com calma, né? Sem julgar de cara, e ir deixando ele falar o que ele pensa, o que incomoda ele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E daí você vai começando a entender o que ele pode estar disposto a fazer. Em micropassos. Né? Às vezes ele não está, não estou disposto a parar de beber agora, hein? Esse é um salto muito grande para mim. Esse é um salto muito grande para mim. Então tá. Vamos dizer assim, que você quer ensinar um filho seu, pequenininho, né, que tá começando a aprender a nadar numa piscina. Aí você leva ele para a piscina baixinha e ele está com medo de ir na piscina, mesmo que dá pé. Então você começa fazendo o que com ele? Vai na piscina pequenininha e depois vai na piscina maior. Não sei se deu para entender esse exemplo. Mas às vezes você chegar com foco assim, para de beber para ontem. Isso apavora a pessoa e ela se fecha um pouco. Eu não estou dizendo para você não se importar e não buscar que ele pare de beber. Calma aí. Eu estou falando de estratégia. Entendeu? De construindo um tijolinho aqui, um tijolinho ali, um tijolinho lá. E quando você vê, tem uma parede enorme, sólida. Mas às vezes um bom começo é você começar aumentando as interações que você tem com essa pessoa quando ela está sóbria. Tá? Aumentando a qualidade do relacionamento quando a pessoa está sóbria. Certo? Criando um ambiente um pouquinho mais atraente para viver em sobriedade. Certo? Seguinte. Olha só, que mais? Isso exige o quê? Vitor, mas me diz exatamente como fazer isso. Parte do desafio é ter essa criatividade. E eu poderia dizer para você como fazer isso, mas pode ser que seja muito distante da sua ideia, o que eu vou pensar. Porque eu, na minha vida, no meu contexto, pode ser uma coisa bem diferente daquilo que você gosta, daquilo que é legal, daquilo que você conhece da pessoa que você ama. Então, uma sugestão que eu te dou de verdade, é como eu faço com as alunas do curso. Faz uma lista de ideias. Pode ser uma ideia boba, mas tenha ideias e começa a estimular a sua criatividade. Isso, Vitor, mas eu vou me dedicar tanto assim só para o alcoolista? Peraí, tia. Peraí, não é bem assim, não é esse raciocínio. Mas pensa o seguinte, se eu estou falando sobre como você ajudar o alcoolista, fazer o alcoolista parar de beber sem deixar de cuidar de si, eu acredito de verdade que você aumentar o seu repertório de atividades legais que você vai fazer para a sua vida, não vai fazer mal para você. Né? Acho que não vai fazer mal para você. Não vai fazer você deixar de cuidar de si. Inclusive vai, né? O que vocês acham? Então, assim, daí tem gente que fala assim, Vitor, mas os culpados disso tudo são os amigos,
os amigos que fazem ele beber, os amigos que sempre que ele convive com os amigos, ele fala sobre... Os amigos acham normal ele beber, e daí isso parece uma coisa impensável, porque eu convido ele para ir num lugar e ele não quer ir comigo porque ele quer ir com os amigos, porque os amigos dizem que está tudo certo, os amigos aceitam tudo que ele faz, os amigos de copo, né? Como é que faz com isso, então? Vou te dar uma ideia. Olha, estratégia. A estratégia, sempre vai ser estratégia. Você não vai... Cuidado para não ficar jogando contra os amigos. Quando você tem, é claro na sua cabeça, de que o que ele e os amigos dele estão fazendo é desvantajoso, confia em você. Confia que é desvantajoso. E não precisa puxar essa corda para trazer ele para cá, para a sobriedade. Isso aí vai começar a incomodar, vai começar a dar problema. E você ouvindo, como eu falei agora há pouco, aquele negocinho que está no fundo da cabeça dele, que incomoda ele de ser assim, isso vai começar a fazer ele ficar num dilema próprio dele mesmo, em relação àquilo que ele está fazendo. E você vai fazendo o quê? Você vai focando em fortalecer a sua relação com o alcoolista, fortalecer a relação com o alcoolista e criando confiança. Confiança. Vai começar a tropeçar, vai começar a dar um problema, você vai deixar ele assumir esse problema e você vai estar ali, se protegendo também, não vai deixar fazer o que quiser com você, não vai aceitar o que quiser com você, mas assim, não vai criar esse cabo de guerra com os amigos. E aos poucos vai começando a criar o tijolinho, um tijolinho por vez, daqui a pouco você tá vivendo numa casa de tijolos. Uma sobriedade estável. E aí tem outra coisa que me falam também, né? Se você é esposa e a família dele de origem bebe muito, ou sei lá, se você é mãe e é divorciada e a família de origem dele bebe muito, é a mesma coisa, mesma situação. Se o alcoolista tem vínculos com pessoas que bebem muito e que estimulam ele a beber, onde é que pode estar o seu foco para valer a sua energia? Você pode ser o raio de luz no meio dessa escuridão. E quando eu falo raio de luz, eu não estou falando você ser a pessoa que aguenta tudo, a pessoa que vai lá e carrega toda a carga sozinho nas costas, não. Estou falando você ser o raio de luz, você ser aquela pessoa que dá o exemplo, do seguinte assim, ó, você é aquela pessoa que ele olhe, o dia que alguém perguntar, olha, você conhece alguém que não bebe e tem uma vida boa? Que você seja essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Tem uma vida boa, você tem uma vida legal, você tem uma vida interessante e uma vida admirável e que não tem a ver com álcool. Isso é seu raio de luz. Isso é um exemplo. Entendeu? De, olha, eu não preciso beber. Entende o que eu quero dizer? Porque... E o primeiro passo tem que ser isso. Você acreditar. Acreditar que a vida pode ser boa sem álcool. Você ter isso convictamente na sua cabeça. E daí fala, Vitor, mas eu não tenho um problema com álcool. Então, mas eu não estou falando que você tem. Estou falando que você precisa primeiro acreditar que a vida pode ser boa sem álcool e que você pode viver bem sem álcool. Você não precisa ficar o tempo todo querendo explicar que a vida é uma droga com álcool. Você não precisa provar. Você não precisa falar o tempo todo. Que quando você tem razão, você não precisa ficar explicando o tempo todo. Entendeu? É uma coisa mais sutil. Alguém está falando assim, já fiz isso. E aí, mas conta aí o resultado. E aí, o que deu? E daí as pessoas me perguntam, mas Vitor, o alcoolista que eu amo está há muitos anos bebendo. E eu já fiz algumas dessas coisas que você me falou. E assim, ó, eu não vi tanta diferença ainda, Vitor. Poxa, será que é possível? Será que é possível, depois de tantos anos, a pessoa mudar a percepção? Pau que nasce torto, Vitor, não se endireita. Uma pessoa que começou a ver isso aí, que sempre acha que o álcool é a melhor coisa da vida, ela sempre vai achar isso. Não tem o que fazer, ela vai morrer bebendo. Ele já me falou, Vitor, que vai morrer bebendo, que não tem o que fazer. Tem gente que pensa isso, e se você pensa isso, calma, respira. Dá medo, isso é medo, né? Se você pensa isso, é medo. E eu posso te dizer, porque é mais fácil, porque eu já vi muitas vezes acontecer, né? Que muda a percepção, sim. Só que mudar é um processo que vai acontecendo progressivamente. Você tem que estar no foco naquilo que você tem controle no seu dia a dia. Você vai construindo isso com um tijolo por vez, mudando um pouco por vez, dando um exemplo, essa influência que você pode ter através do seu comportamento, através da sua mentalidade.
que também vai se fortalecendo nesse processo. E ó, o comentário aqui, ó, deu certo. Eles percebem, deu certo. Porque a família, eu falo isso, daí o pessoal olha e às vezes pensa que é óbvio. Vitor, o que você está falando é óbvio, poxa vida, mas calma. Isso não é óbvio, tá? Cuidado com isso, não é óbvio. Porque no meio do caminho, a maior parte das famílias tropeçam nisso, sem querer. Acabam não acreditando que isso vai dar diferença e acabam começando a querer brigar com o alcoolista. Fala, não, olha só, não adianta, ó, você vê, a minha vida é um inferno porque você bebe. E daí o que cria na cabeça do alcoolista? Poxa, a vida dela é um inferno porque ela não bebe. Claro que é ridículo esse pensamento. Claro que é ridículo esse pensamento. Mas eu estou falando de percepções que ficam na cabeça do alcoolista. E daí o que acontece? Porque quando você começa a disputar assim com o alcoolista, de falar para ele, olha, a vida é melhor sem beber, a vida é melhor sem beber, é ridículo você ficar bebendo, olha o que você está fazendo com a nossa família, olha que horroroso que é. Mesmo que seja verdade, mesmo que seja sofrido para você e para sua família, mas daí o que você faz? Você protege aquilo que precisa ser protegido, que é a sua sanidade, que é o seu bem-estar. Você protege, você tem que criar essa capa de autoestima, de autoconfiança, de não depender totalmente a sua vida dessa pessoa. Para parecer não, para deixar explícito o quanto a decisão de beber é desvantajosa. Porque eu já falei esse exemplo, eu gosto de usar ele porque ele é muito realista. E é um pouco, talvez pesado para alguns, mas é um exemplo para deixar claro para você, tá? Eu digo isso com respeito, mas é um exemplo para esclarecer. Que é o seguinte, o alcoolista, quando ele está bebendo, ele está com a mentalidade de beber, é como se ele fosse uma criança com um pirulito. Está com um pirulitinho, pequenininho, aquele pirulitinho. Uma criança está com um docinho na mão, assim. E aí esse pirulito custou 25 centavos. E daí você está lá com ela na padaria e ela quer um pirulito. Aí você fala assim, ô fulaninho, se você me dá esse pirulito, eu te dou 10 reais. Você troca esses 10 reais pelo pirulito? Aí ele olha para o pirulito, ele olha para os 10 reais. Ele olha para o pirulito, ele olha para os 10 reais. E daí ele fala, não. E daí você fala, mas fulaninho, 10 reais dá para comprar muitos pirulitos. É muito melhor você ter 10 reais do que ter um pirulito. Aí ele vai olhar e vai falar, não. Aí você começa, fulaninho, pelo amor de Deus, fulaninho, eu já estou te falando, olha, é muito melhor. Não. É meu pirulito. Por quê? Porque ele está achando, ele não percebeu ainda o valor da sobriedade, que são os 10 reais. E quanto mais você insiste que é melhor que ele pegue os 10 reais, que ele ainda não viu o valor, você já viu, mas ele ainda não viu o valor, ele vai tender a ficar desconfiado. E falar, se é tão melhor esses 10 reais, por que ela está insistindo tanto que eu pegue? Percebe? Quando você começa a criar essa coisa de, você precisa parar de beber. Não! Eu acredito que sim, olha, 10 reais é melhor do que um pirulito. Eu acredito nisso. Mas como é que eu vou mostrar isso para você? Com compromisso, mas desapego. Eu estou aqui plantando a semente, estou mostrando, olha aqui, daí, como é que você faz? Como é que uma criança aprende essas coisas? Ela vai vendo, olha lá, 10 reais, olha lá, comprou um monte de pirulito. Poxa, caramba! E eu vou fazer uma live falando só sobre como cuidar da questão financeira realmente com o alcoolista. Você que vive com o alcoolista e ele gasta tudo com álcool, vai ter uma live só sobre isso. Eu estou com uns exemplos bem legais, acho que você vai gostar. Então não precisa disputar, você precisa criar esse ambiente de interesse. Certo? Gente, então essa foi a ideia central. Eu falei para você hoje sobre como incentivar a sobriedade no dia a dia, para você começar a plantar sementes para uma vida sóbria. Sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. Crescendo no processo e chamando para o crescimento junto. O episódio de amanhã, o episódio número 5, vai ser sobre aquele alcoolista que lida com os sentimentos bebendo. Vamos falar sobre como o alcoolista faz para lidar com os sentimentos, a questão emocional, como lidar com esse alcoolista que bebe quando sente uma pressão, quando bebe quando dá um problema, quando bebe para comemorar, como ele lida com os sentimentos bebendo, né? E como você pode fazer para criar interesse nele em lidar com os sentimentos de outras formas. Amanhã, dia 17, às 10 horas da manhã, no Instagram, talvez também no Facebook, e no YouTube. Se você gostou desse conteúdo, mostra para mim.
clica no coraçãozinho, compartilha com outras pessoas também, convida mais pessoas para estarem aqui com a gente amanhã também. Se você está vendo isso no YouTube, curte esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!